Desde os tempos mais remotos, a imaginação humana foi alimentada por histórias e lendas que envolviam criaturas míticas e fantásticas. No entanto, em alguns casos a realidade parece ter ultrapassado a ficção, revelando que as criaturas fantásticas por trás das histórias eram na verdade animais comuns que foram erroneamente confundidos. Nesse vídeo, você verá alguns exemplos impressionantes de animais que surpreenderam e confundiram o mundo. Esses são os 6 animais reais que foram confundidos com criaturas míticas. O Kraken é uma das criaturas mais aterrorizantes do folclore nórdico. Os marinheiros escandinavos há muito tempo relataram ter visto monstros gigantes com muitos tentáculos no mar, que poderiam destruir navios inteiros. Os escritores até os apresentaram em suas histórias épicas. Hafgufa, um monstro parecido com um Kraken, apareceu em Orvarodr, uma saga da Islândia do século XIII. Em 1755, o historiador Erik Pontoppidan observou que os Krakens eram tão grandes que pareciam ilhas surgindo do mar. Abre aspas. Aqui e ali uma elevação maior é observada como bancos de areia, nos quais vários tipos de pequenos peixes são vistos continuamente saltando até rolarem na água pelos lados. Por fim, aparecem vários pontos brilhantes ou chifres, que se tornam cada vez mais espessos à medida que se elevam acima da superfície da água, e às vezes, ficam tão altos e grandes quanto os mastros de navios de tamanho médio. Adotando uma abordagem científica para as histórias do terrível monstro marinho, Carl Linnaeus, o famoso classificador e nomeador do mundo natural, tentou interpretar o Kraken como um animal já conhecido. Ele acreditava que o Kraken era um cefalópode, a mesma categoria que incluía polvos e lulas. E de fato, a categorização de Linnaeus estava basicamente correta. Pesquisadores acreditam que um animal marinho real pode ter alimentado a lenda do Kraken. E esse animal era a lula gigante. Lulas gigantes poderiam crescer até cerca de 20 metros de comprimento, aproximadamente o tamanho que os marinheiros afirmaram ter visto na água. Eles também têm muitos tentáculos, olhos grandes e caçam só, o que é bastante semelhante ao monstro que assombrava os sonhos dos marinheiros. As serpentes marinhas aparecem na tradição do mar há milênios. Eles até remontam à Grécia Antiga, quando o lendário herói Perseu supostamente derrotou uma serpente marinha. E mesmo séculos depois, os marinheiros ainda contavam histórias de terríveis serpentes do mar. O escritor Olaus Magnus descreveu uma serpente marinha em sua História da Suécia no século XVI, uma serpente de 60 metros de comprimento chamada Suior. O monstro serpentino tinha uma protuberância de cabelos de meio metro de comprimento pendurada no pescoço, escamas afiadas de cor marrom escuro e olhos brilhantes e flamejantes. O mítico Suior e outras serpentes marinhas podem ter sido simplesmente um caso de identidade equivocada. Alguns cientistas acreditam que os marinheiros avistaram vida marinha real, que eles interpretaram erroneamente como monstruosas serpentes marinhas. Uma das possíveis espécies que poderia ter sido erroneamente identificada como uma serpente marinha é o peixe-remo, o maior peixe ósseo do mundo. E para ser justo, é fácil ver por que o arfiz teria assustado os marinheiros de outrora. Com seu corpo ossudo e serpentino e tamanho impressionante podendo crescer até 15 metros de comprimento, o peixe-remo provavelmente não seria uma visão muito agradável aos marinheiros. Os dragões podem ser apenas fantasia nos dias de hoje, mas muito antes dos dragões serem considerados fictícios, os europeus medievais acreditavam firmemente que os dragões eram reais, sendo criaturas malignas que deixavam caos, travessuras e mais vibrações em seu rastro. Como tal, os dragões apareciam fortemente na tradição medieval com heróis anunciados por matar tais criaturas, moradores de Klagenfurt na Áustria. Até incluíram um dragão na história das origens de sua cidade. Abre aspas. Um dragão uma vez causou estragos na cidade até que 2 bravos matadores de dragões derrotaram a besta, em 1335.
Os moradores encontraram um crânio grande e misterioso em uma pedreira e rapidamente afirmaram que pertencia ao dragão problemático. Eles exibiram com orgulho o crânio do dragão conquistado na prefeitura. Mas é claro, aquilo não era o crânio de um dragão. No ano de 1840, o paleontólogo Franz Unger acabou com a alegria de Klagenfurt, ao examinar o crânio e concluir que na verdade pertencia a um rinoceronte lanoso. Ao contrário dos dragões, os rinocerontes lanosos realmente existiram. Esses animais vagaram pela Terra há muito tempo durante a Era do Gelo, mas acabaram sendo extintos. Dado o tamanho dos rinocerontes lanosos e sua forma de crânio de dragão, é compreensível que os residentes medievais de Klagenfurt tenham presumido que encontraram um crânio de dragão. Já faz muito tempo desde que os humanos acreditavam que os unicórnios não eram bestas fantásticas, eles realmente acreditavam que os unicórnios eram, ou já foram criaturas reais. O antigo escritor romano Plínio, conhecido também como Plínio o Velho, até descreveu o ser mítico em seu tomo de História Natural, que ele escreveu no primeiro século S. Abre aspas. O unicórnio é o animal mais feroz e dizem que é impossível capturar um vivo. Tem o corpo de um cavalo, a cabeça de um veado, os pés de um elefante, a cauda de um javali e um único chifre preto de 1 metro de comprimento no meio da sua testa, isso além do seu grito ser um fole profundo. A imagem de Plínio de um unicórnio foi mais ou menos mantida pelos próximos séculos, embora com algumas modificações. Na Idade Média os europeus incorporaram o unicórnio em sua visão de mundo cristão, atribuindo a ele atributos cristãos, imaginando o animal como um símbolo de sacrifício semelhante a Cristo. Por essas razões eles interpretaram o unicórnio como uma criatura nobre. Aristocratas europeus e famílias reais até adotaram a imagem do unicórnio para a sua heráldica. Ressaltando a pureza e a nobreza do animal, os artistas retrataram os unicórnios como criaturas brancas e seus chifres em cores claras. O raro unicórnio também era mágico, eles afirmaram. Como se acreditava que os unicórnios eram criaturas puras, dizia-se que seus chifres continham propriedades curativas. Royals e nobres de alto escalão também acreditavam que chifres de unicórnio poderiam detectar veneno. Eles não pouparão gastos para tê-los. Por exemplo, o chifre de unicórnio da primeira rainha Elizabeth valia cerca de 10.000 libras esterlinas, uma soma impressionante no século XVI. Às vezes eles até os remodelavam como taças ou os esmagavam para consumir como pó. Embora os estudiosos concordem que os unicórnios provavelmente foram inspirados pelos rinocerontes, os chifres de unicórnio que as elites medievais e modernas coletaram não eram chifres de rinoceronte, mas sim presas de narval. Na Idade Média, os mercadores nórdicos desenvolveram uma próspera rede comercial que incluía presas de narval. Eles venderam essas presas para os europeus, que as assumiram como chifres de unicórnio. A presa de um narval não é um chifre, na verdade, é um dente gigante que cresce na cabeça de um narval macho. Com sua forma em espiral, cor de marfim e grande comprimento, as presas de narval podem crescer cerca de 2,5 metros de comprimento. As presas de narval pareciam surpreendentemente semelhantes à forma como os artistas representavam chifres de unicórnio em tapeçarias e pinturas. Os grifos eram criaturas meio leões e meio águias que apareciam na mitologia do mundo antigo. O grifo apareceu pela primeira vez no folclore dos citas, pessoas que viviam nas estepes abrangendo a Europa e a Ásia desde os anos 800 a.C. até os anos 300 d.C. De acordo com os citas, os grifos eram majestosos e guardavam ferozmente grandes reservas de ouro, mas como os antigos citas inventaram criaturas tão fantásticas com os grifos? A estudiosa Adrienne Meyer ofereceu uma explicação confiável. Os antigos citas podem ter encontrado ossos de dinossauros fossilizados em minas de ouro. Na verdade, isso pode explicar porque os citas mitificaram que os grifos sempre guardavam ouro. O dinossauro Protoceratops, por exemplo, se encaixa no perfil dos grifos. Como o escritor David Quammen explicou, abre aspas, o Protoceratops, em particular com sua face bicuda,
seu folho ósseo voltado para trás como asas e sua falta de chifres conspícuos, como os do Triceratops e de outros ceratopsianos tardios, pode ter sido combinado com águias vivas, leões conhecidos pela reputação da Grécia e a Pérsia, tigres do Cáspio sobrevivendo na Sítia, e mais um pouco de fantasia maluca para produzir os grifos. Cristóvão Colombo cometeu vários erros em sua vida. O menor deles foi acreditar ter desembarcado na Ásia, quando na verdade seus navios haviam chegado ao Caribe. Outro erro foi ele ter jurado que viu sereias nadando no mar. E elas não impressionaram o explorador, que resmungou dizendo que as supostas sereias não eram nem metade da beleza como são pintadas. Para ser justo, Colombo não estava sozinho em sua crença de que seres humanos habitavam o misterioso oceano. Os tritões fazem parte do folclore do mar há séculos, com os antigos gregos e romanos incluindo sereias e monstros do mar em sua mitologia. Quando foram forçados a cruzar o Atlântico, os africanos escravizados também transportaram sua crença nos espíritos da água para as Américas. Imersos nessas histórias, os marinheiros podem ter sido mais propensos a identificar erroneamente as criaturas do mar como tritões. De acordo com o estudioso literário Anthony Piccolo, qualquer coisa na água tornou-se uma projeção da necessidade de contato dos marinheiros. De fato, muitos marinheiros solitários e vigorosos afirmaram ter avistado sereias na água. Obviamente esses exploradores modernos não estavam vendo tritões ou sereias de verdade. A maioria dos estudiosos acreditam que o que esses homens realmente viram como sereias eram na verdade peixes-boi. Com membros que parecem braços, pelos faciais e olhos, bocas e cabeças bem definidos, os peixes-boi podem ter sido relativamente fáceis de confundir com sereias. Como os peixes-boi gostam de nadar logo abaixo da superfície da água, os marinheiros podem ter visto brevemente o contorno dos mamíferos marinhos, e sua imaginação pode ter preenchido o resto. Quando as pessoas se deparam com restos fossilizados de animais pré-históricos desconhecidos, que elas não conseguem compreendê-los ou conceituá-los adequadamente, elas acabam interpretando esses achados dentro de suas próprias mitologias, considerando-os como provas de criaturas há muito tempo extintas de uma era anterior à humanidade. E assim surgem as supostas evidências definitivas da existência de um ser mitológico. Deixe nos comentários suas opiniões sobre o assunto que eu quero saber. Obrigado por ver até o final. Agora continue assistindo.